A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nos dá, primeiramente, fôlego de vida, né, irmãos? E segundo, por estarmos na sua casa. Eu sempre digo que muitas pessoas gostariam de ter o privilégio de estar na casa do Senhor hoje, mas não podem, por alguma enfermidade, ou por estar aprisionada pelo diabo mesmo, e não ter condições e nem força de saírem de suas casas para cultuar a Deus. Mas nós estamos aqui. E eu não vou perguntar se os irmãos estão felizes, porque isso é uma característica de quem está na presença de Deus, amém? Aleluia. E nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos aqui na mesma pegada da abertura do culto. É o livro seguinte, Josué capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 14. Josué 24, 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Palavras ditas ali por Josué, servo de Deus, que deu continuidade à saga do povo de Deus rumo à terra prometida. Mas quem foi Josué? Ao observarmos as Escrituras, nós vamos ver que Josué foi um homem temente a Deus. Nós começamos a ver Josué a partir de Êxodo, ali alguns trechos que cita Josué. Era a pessoa que Moisés dizia assim: Josué, escolhe ali uns cabra bom, que a gente vai guerrear. E Josué escolhia os homens, treinava os homens e ia à batalha. E estava sempre ali perto de Moisés, junto a Moisés, aprendendo com Moisés. Josué e Caleb foram os únicos espias dos 12 que voltaram otimistas, crendo na promessa de Deus. Por mais que parecesse difícil ou até mesmo impossível daquele povo conquistar a terra, diante dos olhos deles, mas Josué e Caleb permaneceram firmes na promessa de Deus, porque eles criam que se Deus prometeu alguma coisa, por mais difícil que fosse, Ele cumpriria. Então nós vemos ali que Josué e Caleb foram os únicos, ali daquela geração que saiu do Egito, que tinham de 20 anos acima, foram os dois únicos que entraram na terra prometida. Mas por que de 20 anos acima? Porque lá em Números 13, vai contar um relato, que quando esses espiões voltam, dizendo, olha, a terra é boa, a terra é muito boa, está aqui os frutos da terra e tudo mais, 10 espias corrompem o povo, dizendo, tudo bem, a terra é boa, mas é impossível de entrar lá. O povo é forte, é gigante, é grande, as terras são fortalezas. E naquele momento o povo todo murmura, querem apedrejar Moisés e voltar para o Egito. E Deus se enfurece grandemente com aquele povo e diz o seguinte: o povo diz assim, quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito, agora vocês trazem a gente para morrer no deserto. E Deus pega aquela palavra e diz, vocês
da maneira que vocês disseram, vai se cumprir, nenhum dessa geração de 20 anos acima vai entrar na terra prometida. Vão passar 40 anos aqui no deserto, até que todos morram. Ou seja, só Josué e Caleb que teve esse privilégio. Então, na entrada da terra prometida, não tinha ninguém do povo acima de 59 anos, mas Josué e Caleb estavam ali por volta dos 80. Então, Deus escolhe Josué para dar continuidade na trajetória da conquista da terra. E no versículo 23 e 24, Josué chama ali, primeiramente no 23, a liderança de Israel e vai dizer para eles o seguinte: vocês viram o quanto Deus foi bom conosco, desde o Egito até aqui. Deus tem pelejado as nossas pelejas, tem guerreado juntamente conosco. Não foi o nosso braço, não foi a nossa lança que nos deu vitória, que nos deu essa terra, foi o Senhor. Deus esteve conosco todo esse tempo. E eu peço a vocês que continuem com Deus, continuem adorando a Deus, continuem com fidelidade a Deus. Porque se vocês se afastarem do Senhor, vai ter consequências. Como Natanael falou aqui, vocês vão ser destruídos, os povos que estão ao redor de vocês, vai entrar e vai destruir vocês. Então permaneçam sempre com o Senhor, fiel e grato por tudo que Ele tem feito até aqui. E no versículo 24, ele vai reunir o povo agora, juntamente com a liderança, e vai dar um resumo de tudo o que ele disse. Vai contar a história desde Abraão até aquele momento, de como Deus escolheu Abraão, de como Abraão ali teve Isaac, Jacó e o povo que desceu para o Egito, e lá ficou 400 anos sobre a servidão de Faraó. Mas Deus foi lá com mão forte e resgatou aquele povo, e deu a terra que tinha prometido. E ele vai dizer um negócio seguinte: Deus foi bom com vocês. Olhem, lembrem de tudo que Deus fez. Vocês hoje estão morando em casa que vocês não construíram. Vocês hoje estão colhendo o fruto daquilo que vocês não plantaram. Tudo isso foi provisão do Senhor, foi o cuidado do Senhor. E agora ele vai entrar no versículo 14, desse mesmo capítulo 24, né? E vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor. E quando nós lemos esse versículo, uma palavra salta aos nossos olhos, que é a palavra servir. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, é a parte que cabe a todos nós. É a parte que cabe a todos nós que compreendemos quem é Deus. Se a pessoa compreende quem é Deus, não tem como ela se desvencilhar do serviço a esse Deus. Então, nós que compreendemos quem é Deus e o que Ele fez em nossas vidas, temos o desejo de servi-lo. E quando vemos o capítulo 23 e 24, se você puder ler em casa depois, aqui o Josué vai dar ênfase à graça, à misericórdia, o cuidado, a fidelidade e a proteção que Deus deu a ele ali e a Israel ao longo de toda a sua história. E no versículo 24, no versículo 14, ele vai dizer: temei ao Senhor e servi-o. Mas temer ao Senhor não é no sentido de medo ou pavor de Deus. Não. Temer ao Senhor está ligado a respeito, está ligado à obediência. Temer ao Senhor está ligado à reverência. Mas por que nós devemos temer ao Senhor? Porque muitas das coisas que a gente não faz, porque muitas das coisas que a gente não é atingido, não somos atingidos, é por causa do temor do Senhor que está no nosso coração. O temor do Senhor livra de algumas práticas. O temor do Senhor nos livra de praticarmos algumas coisas que não agradam a Deus. Eu trago como, por exemplo, José no Egito. O temor do Senhor livrou ele de se deitar com a mulher de Faraó.
Imagina só um jovem de 17, 18 anos, com os hormônios à flor da pele, e uma mulher insistindo dia e noite e dia, para ter relação com ele, e ele fugindo dela. Agora a pergunta que eu faço é se a nossa juventude tem esse temor. É se os jovens, as meninas, têm o temor de estar fugindo dia e noite dos assédios dos namorados, principalmente aquelas que namoram com pessoas que não são crentes. Será que os meninos têm o temor de não estar incentivando ou buscando alguma coisa que não agrada a Deus, induzindo, conquistando, seduzindo as meninas a fazerem alguma coisa antes do casamento que não agrade a Deus? Será que a nossa juventude tem o temor que teve José? José era homem, era um ser humano igual a nós, tinha desejo, mas ele vai dizer: longe de mim praticar tão mal, tão grande mal, e pecar contra Deus. O que é isso, irmão? É temor. A importância do temor nas nossas vidas, em todas as áreas. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a reverência, a obediência do Senhor é fundamental para que alguém seja verdadeiramente sábio. Pois no temor do Senhor está a fonte. E nós precisamos, irmão, de sabedoria para administrar bem as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, no casamento, seja na criação dos filhos, no trabalho, na escola, na vida em sociedade. Nós precisamos do temor do Senhor e da sabedoria do Senhor. Quantos casamentos, irmãos, não foram desfeitos porque faltou a sabedoria dos cônjuges? Quantos casamentos não desaguaram em divórcio porque os cônjuges não tiverem sabedoria para administrar as dificuldades e os desafios da vida a dois? Porque não é fácil. São muitos desafios. E as pessoas entram no casamento, os jovens entram no casamento achando que vai ser um mar de rosa. Não, irmãos, tem desafios, tem renúncia. E muitas vezes as pessoas não têm sabedoria para gerir, para administrar essas emoções. E acabam se divorciando. Quantos filhos não estão perdidos hoje no mundo das drogas porque os pais não tiveram sabedoria para educar essas crianças na palavra de Deus? Não tiveram sabedoria para disciplinar e dar limites. Eu acho que hoje é uma das maiores dificuldades dos pais modernos é disciplinar os seus filhos e dar limites. E o incrível é que os pais são crentes e não sabem que na vida cristã tem limites e disciplina. E não é diferente em educar os nossos filhos, porque Deus é Pai, e Ele nos disciplina, e nos dá limite, e nós como os pais terrenos, precisamos fazer o mesmo. Muitas crianças estão perdidas neste mundo, irmão, porque não foram educadas com disciplinas e limites, falta de sabedoria dos pais. Olha a importância do temor, que vai gerar sabedoria no nosso coração. Quantos casais estão hoje, quantas famílias amargando os prejuízos financeiros por falta de sabedoria do casal em gerir as finanças? Esse aqui é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. É a parte financeira, onde os casais se perdem no dinheiro, não sabem administrar, não sabem gerir, e culminam em problemas que vão gerar divórcio. Então tem muitas famílias hoje aí com dívidas, amargando agiota na sua porta, ameaça de morte talvez, porque não souberam administrar as finanças.
não tiveram sabedoria para administrar os seus recursos. E nesta área, irmão, se um errar, toda a família sofre. Se o marido errar, a família sofre. Se a mulher errar, a família sofre. Não é só você que vai sofrer as consequências nessa área, é toda a sua família. No entanto, nós precisamos de sabedoria para viver, irmão, para viver melhor. E no temor do Senhor está a fonte de toda sabedoria. E Josué, entendendo disso, ele coloca o temor do Senhor como um ponto inicial do relacionamento nosso com Deus. Ele inicia o versículo 14 dizendo: agora, pois, depois de tudo que vocês ouviram, do que Deus fez por vocês até hoje, desde o Egito até agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Eu queria abrir em Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Esse versículo é quase um resumo do que eu falei até aqui. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Na minha versão diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, traz segurança e proteção contra o mal. Um outro versículo que eu queria ver com os irmãos é Salmo 34, versículo 8 e 9. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, a importância de temer a Deus. Olha a importância para o servo de Deus, para a família de Deus, o temor ao Senhor. E continuando no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, tema o Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Aí no texto vai dizer, com integridade e fidelidade. Observe, irmãos, que o texto vai mostrar a maneira correta de como nós devemos servir ao Senhor, sendo sincero e verdadeiro no relacionamento com Ele. Sinceridade e verdade são características de servos fiéis a Deus. Sinceridade e verdade são características de servos fiéis a Deus. E como está faltando no mundo hoje sinceridade e verdade? Vivemos hoje num mundo de mentiras, irmão, onde a mentira está se tornando verdade por ser dita muitas vezes. Está faltando sinceridade, está faltando verdade nos relacionamentos entre pessoas. Mas aqui a palavra de Deus nos convoca e nos diz que é para nós termos um relacionamento com Deus e servir a Ele, nós precisamos servir a Ele em verdade e sinceridade. A pergunta é: quando nós dizemos por aí que somos servo de Deus, como Jesus reagiria à nossa afirmação? Quando nós dizemos por aí, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, servo do Senhor, como Jesus reagiria? Será que Jesus, olhando lá de cima, ele reagiria assim? Ou assim? Nem conheço isso aí. Esse aí não é meu servo, não. Esse aí não trabalha para mim, não. Como será que Jesus reagiria se eu disser que sou servo de Deus? Uma conversa formal por aí. Porque, irmão, não se trata de ser crente. Não é somente ser crente, não é somente vir para a igreja.
Não. Se trata de ter um coração disposto a viver a vontade de Deus. De eu ter no meu coração a disposição de viver a vontade, aquilo que Deus quer para a minha vida, de viver e caminhar a minha família também é isso. Sabe por quê, irmão, disposto? Porque a nossa vontade, ela vai querer prioridade todos os dias. Ela vai bater na sua porta todos os dias. A sua vontade vai querer prioridade na sua vida. E aí você vai ter que ter disposição no coração de dizer: não, eu estou morto com Cristo. Agora quem vive aqui não é mais eu, é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora, vivo para fazer a vontade de Deus. Então não é a minha vontade. Precisamos negar todo dia. Lembra Jesus? Aqueles que seguem a Jesus, primeiramente nega-se a si mesmo. O que é isso, irmão? É negar as suas vontades que vão bater na sua porta. Tome a sua cruz a cada dia e vem comigo. E é isso que nós um dia fizemos. Mas nós precisamos a cada dia entender a vontade de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. A vontade de Deus precisa ser prioridade na nossa casa, na nossa família. Josué fez assim. Ele vai e declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temos como prioridade servir a Deus. E será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Será que estamos com essa disposição de nós e nossa casa servir a Deus com sinceridade e verdade? Sinceridade e verdade, irmãos, são parâmetros que vão medir a nossa profundidade do relacionamento com o Senhor. Vão medir a nossa profundidade do relacionamento com Deus. Imagine Deus como um rio. Ezequiel vai falar isso no capítulo 47. Que existem níveis de relacionamento. Tem pessoas que querem se relacionar com Deus com água nos tornozelos. Quer um relacionamento raso. Tem pessoas que já se relacionam com Deus com água nos joelhos. Outros com água na cintura, outros com água no ombro, e tem outros que mergulham em Deus. Tem outros que vão mais fundo no Senhor e se envolvem com Deus de uma maneira tal que quem olha não vê mais a vida dele mesmo, vê Deus na vida dele. Então nós precisamos entender qual é o nosso nível de relacionamento com Deus. Será que estamos com a água no tornozelo? Olha aí, o incrível é que a cada nível de relacionamento você vai ter mais de Deus, você vai conhecer mais a Deus, você vai amar mais a Deus, você vai servir mais a Deus e vai compreender verdadeiramente quem é Deus na sua vida. Nós precisamos, irmãos, estar submersos nesse rio, mergulhados, afogados, envolvidos nisso. Porque parece que muitas pessoas têm medo, essa é a palavra, de ter um compromisso com Deus. Muitas pessoas têm medo de se relacionar com Deus. E não, eu vou ficar aqui no meu canto, minha águazinha nos tornozelos está bom. Talvez seja porque qualquer coisa eu pulo fora. Não, irmão, se afogue em Deus, mergulhe em Deus, se envolva com Deus, seja cheio de Deus. Nós precisamos viver esse evangelho, irmão. Esse evangelho mais profundo. Esse evangelho que não é superficial. Porque evangelho superficial, irmão, vão gerar crente sem raiz. Evangelho superficial vai gerar crente sem temor. Evangelho superficial vai gerar crente sem compromisso para servir a Deus. E se nós dermos uma olhada no que é pregado no mundo, principalmente aqui no Brasil, nós vamos entender que as pessoas estão buscando Deus para satisfazer as suas vontades.
seus desejos. Muitos buscam Deus para servi-los. Muitos estão buscando a Deus para servir as necessidades deles, seja lá qual for. As igrejas estão cheias de pessoas usando Deus como amuleto. Muitos até determinam um dia e uma hora para Deus fazer isso ou aquilo. Venha que em 7 semanas Deus vai fazer na sua vida. Não vai, irmão. Ele só vai fazer se Ele quiser. Ele pode fazer agora. Não precisa de 7 semanas. Vai fazer hoje. Vai fazer amanhã. Ou Ele pode já ter feito e você nem viu. Então Deus é Deus, irmão, e não se brinca não. Não tem como eu pegar Deus pela que as bitacas e escorar Ele na parede. O Senhor tem que abençoar essa igreja. O Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós compreendemos que não é assim. Nós compreendemos que a vontade de Deus é soberana e nós temos que ser submissos a essa vontade. Se você dá uma olhada nesses pregadores midiáticos, eu estava vendo um vídeo esses dias de uma dessas igrejas que o pregador, ele ora e aparece dinheiro nas carteiras das pessoas. Eu fiquei muito curioso. E na Bíblia a gente não vê isso. Jesus nunca orou para aparecer dinheiro em ninguém. Eu tinha 100, agora eu tenho 150. E você não, eu tinha 30, agora eu tenho 50. Gente, o que é isso? Como assim? Quem não quer? Mas isso é o evangelho, irmão? É não. Eu fico imaginando, eu não completei de ver o vídeo, mas eu imaginando assim, depois que todo mundo disser, terminou, quem recebeu essa bênção? E todo mundo levanta a mão, agora traga tudo para Deus. Entregue tudo ao Senhor. Porque é isso, irmão. Isso não é evangelho. Isso não vai fazer com que os membros dessa igreja tenham profundidade com Deus, seja submerso em Deus, seja cheio de Deus, e viva verdadeiramente em Jesus. Não vai nos levar a nada. Se você e sua família não tiverem o entendimento de quem é Deus, vocês estão perdidos. E nós precisamos disso, viver um evangelho mais profundo. A verdade, irmão, é que nós precisamos buscar na palavra de Deus. E aqui nesta terra, buscar uma igreja que pregue a verdade. Porque você corre para um lado, é esse tipo de pregação. Você corre para o outro, é outro tipo de pregação. E você vem para a Bíblia e você não vê nada disso. Aí você me pergunta, irmão, qual é a igreja que eu devo congregar? Se eu vou para um lado, tem esses horrores. Se eu vou para o outro, é mais feio ainda. E eu digo para você, irmãos, como eu já ouvi de um pastor dizer, procure a igreja mais próximo de sua Bíblia. Não importa onde você mora. Tem pessoas aqui que moram no residencial do Maracanaú a uns 8 quilômetros. Tem pessoas que moram na Pavuna a uns 5 a 6 quilômetros. Tem pessoa que mora lá no Vila das Flores que dá uns 3 quilômetros. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, nem que ela seja distante de sua casa. E agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Aqui nós temos essa preocupação de pregar o genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos preocupados com o seu dinheiro, se a igreja está cheia ou se está vazia. Nós estamos preocupados se está cheia de pessoas, mas cheias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus vai cobrar isso de nós, irmão. Vai cobrar isso do pastor. Vai cobrar isso da liderança. Tanta gente a qual você pastoreou o rebanho e você não ensinou a verdade. Eu creio que o pastor não vai ouvir isso. Porque aqui a nossa preocupação é que você seja cheio e entenda quem é Deus na sua vida. Nós não precisamos aqui estar gritando
cantando e fazendo o que for para lhe emocionar, para que você venha chorar, não. Nós estamos lhe apresentando Deus e o que Ele pode fazer na sua vida, salvar você, a sua casa e a sua família. Aleluia. E continuando no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, teme ao Senhor e o servi com sinceridade e verdade, e deite fora os deuses, as quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué está dizendo o seguinte: lance fora a idolatria que produz maldição na família ao longo de toda a geração. Se libertem da idolatria, da quais os vossos pais tinham no Egito. Se libertem da idolatria que os vossos pais tinham. E muitas vezes as pessoas têm desculpas para dizer: meu pai era assim, a minha mãe era desse jeito, e eu também sou assim, e eu vou morrer assim. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto até a cinza é de banda. E tem outro que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas o Preteritanado uma vez disse aqui que pau que nasce torto só fica torto até se encontrar com o carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus Cristo. Aleluia! Então você não precisa ficar torto a sua vida toda. Você não precisa carregar a maldição da idolatria, não. Você é livre para se libertar disso, em nome de Jesus. Então, para que eu venha servir a Deus com sinceridade e verdade, eu preciso deixar tudo que não agrada a Ele. Irmãos, e o incrível é que a idolatria no tempo de Josué, ela é diferente nos nossos dias de hoje. Nós vivemos hoje numa geração muito mais idólatra. Porque no tempo de Josué era apenas uma imagem. Hoje não, irmãos. Hoje tem muitas coisas que as pessoas estão idolatrando. Tem pessoas que idolatram a si mesmo, a própria beleza. Tem pessoas que idolatram o cônjuge, um filho, um trabalho. Tem pessoas que idolatram dinheiro, mas isso aí já se acontecia antigamente. Mas a idolatria hoje é muito maior. Então as pessoas que já tiveram um encontro com Jesus precisam deixar Ele trabalhar para transformar a sua vida e o seu entendimento. E a idolatria, ela tem chegado muito pesado. E as pessoas, como eu falei, estão idolatrando coisas. O que vem a ser a nossa idolatria hoje é tudo, irmão, que tira o nosso tempo de comunhão com Deus, é tudo que tira a nossa vida de consagração com Deus. E eu tenho certeza que hoje o que mais tira tempo nosso com Deus é um aparelho celular. Eu não sou contra o celular, não sou contra a rede social, eu sou contra o mau uso de tudo isso. E muitas pessoas estão usando mal as redes sociais e o celular. Irmãos, quantos casamentos não já foram desfeitos por causa do mau uso do celular? Quantas famílias não já foram destruídas por causa do mau uso do celular por pessoas adolescentes? Eu já contei aqui uma situação de um amigo meu ali de Maranguape, que a filha de 13 anos estava se relacionando com uma pessoa pelo celular e os pais não sabiam. Essa pessoa não era do Ceará, de São Paulo. E olha a loucura, irmão, o cara veio de São Paulo num carro alugado buscar essa menina no interior do Ceará, no Maranguape. Olha o nível de loucura. E a menina foi, irmão. Então os pais, quando acordaram de manhã, cadê fulano? Fulano já estava no rumo de São Paulo com um desconhecido que ninguém nunca viu, nem mesmo ela. Relacionamento pelo telefone. Telefone livre na mão de adolescente, sem controle, sem limites, como eu falei no início. E como encontrar essa menina? Porque a fazenda onde o pai dela trabalhava, o cara tinha influência na polícia, que conhecia um policial de São Paulo, e eu sei que depois de alguns dias conseguiram achar essa menina em São Paulo e trazer de volta. Resultado, o cara foi preso e na cadeia se enforcou. Olha, irmãos, tudo começou com o mau uso do celular.
deu uma tragédia na família. Mas conseguiram encontrar, graças a Deus. E se não tivessem encontrado? E se fosse a sua filha? Você acorda de manhã, a janela aberta do quarto, e você não sabe onde está essa menina. Jamais você vai imaginar que está no rumo de São Paulo. Pois aconteceu isso, irmão. Então, o mau uso do celular, eu digo a idolatria que as pessoas muitas vezes têm a esse aparelho, tem destruído muitas famílias, irmãos. Tem matado muitos crentes espiritualmente. E destruído muitos casamentos. Maridos que escondem o celular da esposa. A esposa não pode pegar no telefone do marido. O marido muito menos no da esposa. Ninguém confia em ninguém. É uns telefones com senha. Você cansa o dedo e é um negócio assim, vai assado. Senhas. Esse telefone tem senha porque ele me obriga a ter senha. Mas é uma senha muito fácil. Lívia tem, Viviane tem. Não tem. Eu saio de casa, esse telefone fica em casa, carregando. E eu digo assim, se tocar, atenda. E veja quem é, pode ser uma urgência. Não tenho nenhum medo da minha esposa pegar esse telefone e virar ele de ponta cabeça, quebrar, tirar o chip, mandar para Brasília, para a Polícia Federal investigar. Não tem, irmão, está aqui. Mas tem marido que se treme todinho quando a esposa pega o telefone. Fala, meu irmão. Irmãos, isso não é casamento. Isso não é confiança. Agora eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, com a Viviane. Nós ainda estávamos, faz tempo, acho que está com uns 10 anos isso. O diabo, olha irmãos, olha como o diabo ele é sujo. Ela vai lembrar desse episódio. Nós estávamos na cama, deitados, se preparando para dormir. E eu estava indo desligar o telefone, quando chega uma mensagem. Nesse tempo não existia WhatsApp, era SMS. E a mensagem tinha um cunho muito comprometedor comigo. Só um instante, não estou nervoso não, viu, irmão? Um cunho muito comprometedor. Eu abri a mensagem, ela estava comigo, nós lemos a mensagem. Era mais ou menos, estou com saudade. E olha como o diabo é, meu nego lindo, meu Jesus. Até a cor. Aí a gente continuou na mensagem, ela já olhou para mim com aquela cara, e eu olhei para ela, não é com isso aqui não. Saudade, não sei o que, não sei mais o que. Era uma conversa sem pé e sem cabeça, sabe, irmãos? Aí eu peguei, tem um número, vamos ligar. Liga aqui e coloca no Viva Voz esse negócio aqui. Ligamos, eram umas 10 horas da noite, ligamos. E uma senhora, pela voz, era uma idosa. Atendeu o telefone, eu digo, minha senhora, tem uma mensagem que a senhora mandou para mim, o negócio está comprometendo a minha vida aqui. Sabe, eu não lhe conheço, sei quem é a senhora. Não, é porque a minha sobrinha estava aqui com o telefone, não sei o que. Pois é, a senhora tome cuidado, porque eu sou casado, minha esposa está aqui, e chegou isso aqui no meu telefone. Ligou, esclareceu, e nunca mais apareceu esse tipo de mensagem. Sabe, irmãos? Aí você pega um casamento que já não está bem lá, meio das pernas. Um marido que já é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Um negócio desse, meu irmão, é divórcio. Entendeu? Mas a gente foi lá no fundo, esclareceu, ligou, e para a glória de Deus, a minha esposa entendeu que aquilo não tinha nada a ver comigo, apenas foi alguém que mandou para o número errado. E nunca mais apareceu isso. E é livre, o meu celular é aberto, ela sabe. Mas o diabo, ele planta, irmãos. Ele planta. E nós temos que estar atentos e vigilantes para repreender esse inferno da nossa vida e do nosso casamento. Louvado seja Deus. Então, o mau uso da tecnologia tem acabado com muitos crentes, irmãos. É um desafio hoje você sair das redes sociais, principalmente os mais jovens, desinstale aí os aplicativos de mídias sociais, Instagram, sei lá, Facebook, TikTok. Passe uma semana sem ver essas coisas. Eu sei que no primeiro dia você vai estar numa abstinência louca,
Mas vai se libertando disso aos poucos. E vai pegando esse tempo que está sobrando. Aí você vai ver que tinha tempo para ler. Você vai ver que tinha tempo para orar. Você vai ver que tinha tempo para jejuar. Tinha tempo para fazer tanta coisa para Deus. Porque eu digo uma coisa para você. Faça um teste. Entre em uma rede social e olhe para o relógio e diga: ixi, agora o relógio. De longe esse telefone, esse bicho aqui não dá relógio não. Fala, meu Deus. Entre numa rede social e diga o seguinte: vou passar meia hora vendo aqui o Instagram. Bote meia hora. Quando você olhar, já passou 2, 3 horas. E você nem percebeu o tempo passar. Agora diga assim: eu vou ler a Bíblia aqui meia hora. Quando é 10 minutos, você olha, mas parece que o ponteiro não saiu do canto. Aí você olha de novo e ainda está lá em 15 minutos e não passou. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo: permanece mais tempo na minha palavra, que isso aqui é que vai te edificar. A hora não passa. Quando você lê na Bíblia, demora a passar. Porque Deus quer que você fique mais tempo na palavra dEle. Então, irmãos, nós precisamos ter sabedoria, olha aí. E o temor a Deus para saber gerir as nossas emoções. E, acima de tudo, usar as redes sociais. E ele vai continuar aqui no versículo 15, olha o que ele diz. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se vos parece mal servir ao Senhor. Então, depois de tudo que Josué explicou para o povo, acerca de quem é Deus e do que Ele fez por eles, Ele vai dizer o seguinte: se vocês não acham uma boa ideia servir a Deus, não é uma boa ideia servir ao Senhor, então escolha quem vocês vão servir. Irmãos, o mundo continua achando servir a Deus uma boa ideia, não. O mundo lá fora continua achando que servir a Deus é perda de tempo. Não é ideia boa, não. Não mudou nada daquela época para cá. E o pior de tudo isso é que o mundo ainda está se opondo a Deus. Ter vida consagrada, piedosa, longe do pecado, longe das ideologias, parece loucura, irmãos. Para o homem natural, parece loucura. E eu lembro que eu estava conversando com um irmão que trabalha comigo, e tinha um que se diz ateu, porque eu não acredito em ateu, porque quando o negócio aperta, ai meu Deus. E a conversa que nós estávamos falando era justamente sobre o Evangelho, sobre a nossa fé, sobre que nós cremos que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus, que morreu pelo nosso pecado. A conversa girava em torno disso. E o que não é crente falou assim: rapaz, isso aí é uma viagem. Viagem é uma gíria para dizer loucura. Isso é uma viagem muito doida, meu irmão. Vocês acreditam nisso? Nós sim. Nós cremos que Jesus é Deus. E não tem salvação fora de Jesus. Ele disse que era uma viagem, irmãos. É loucura. Mas a gente não se admira porque o apóstolo Paulo já dizia que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então a palavra se cumprindo todo dia nas nossas vidas. E ele fala os salvos. E eu creio que aqui tem muitos salvos. Então a palavra que é loucura para o mundo, para você é poder de Deus na sua casa, na sua família. E um outro trecho aqui do versículo que nós lemos é que ele diz: se parecem mal servir ao Senhor, escolha hoje. E eu fiquei matutando com essa palavra hoje. E eu fui ver na Bíblia que existe muitas instruções de Deus que pede que aconteça hoje,
que nós tomemos uma decisão hoje. Mas por que hoje? Por que não pode ser amanhã? Por que não pode ser na próxima semana? Por que não pode ser no próximo mês? Se vocês não acham uma boa ideia servir a Deus, escolham quem servir. Mas ele fala hoje. Escolham hoje. E eu fui pedir a Deus, meu Senhor, mas por que hoje? E no meu coração veio o seguinte: porque hoje é o presente que foi dado para nós vivermos e fazermos a nossa escolha. Na realidade, nós só temos o hoje. Quando o amanhã chegar, será hoje. Nós temos que viver em função desse hoje. Porque a única coisa que nós temos de concreto é hoje. Então as escolhas precisam ser feitas hoje. A Bíblia diz: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não é se ouvires amanhã, ou mês que vem, ou no próximo culto, não. É se ouvires hoje. Eu preciso decidir hoje. Mas por que hoje? Porque Deus tem urgência em salvar. Hoje é dia de salvação. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. Na minha versão diz hoje. Eis que hoje é o tempo aceitável. Eis que hoje é o dia da salvação. É hoje, irmãos. Deus quer transformar nossas vidas hoje. Amanhã pode ser tarde. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, vai falar muito bem sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Tiago 13, 14. 4, 13 e 14. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Ei, agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então amanhã, irmãos, nós não sabemos, só Deus sabe. E nós tivemos uma experiência muito triste, o pastor acabou de falar aqui, morreu um irmão da nossa igreja, do setor H, na sexta-feira. Por coincidência, esse irmão, ele fazia tratamento de hemodiálise na mesma clínica que a minha mãe faz. E minha mãe estava comentando comigo no carro, quando eu fui deixar ela no sábado, que ele estava bem na quinta. Conversando, falando, fez a diálise dele, foi para casa, estava bem. Mas amanhã, na sexta, pela manhã ele veio a falecer. Então, irmãos, louvado seja Deus que ele tinha feito a escolha dele. E eu creio que ele está na glória com o Senhor neste momento. E nós precisamos fazer nossas escolhas hoje, irmão. Porque amanhã, como o texto diz, o que é a vida? É hoje e amanhã pode estar desvanecida. Nós só temos o hoje de concreto para tomar decisão. Então é hoje. Continuando no versículo 15, ele vai dizer: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem se vais, se aos deuses que serviram vossos pais, da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Porém, eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas usam esse texto como um texto profético, né? E não estão errados. Porque se você tiver fé e crer, eu creio que Deus pode salvar. Eu creio que Deus pode concretizar essa realidade na sua vida. Em muitos aqui, isso é uma realidade. Em outros, Deus ainda está trabalhando. Josué está mostrando para nós, irmãos, uma postura e uma escolha que nós precisamos tomar. Ele está dizendo: eu e minha casa decidimos pelo Senhor. Eu e minha casa não vamos ficar em cima do muro. Vamos nos posicionar. Não importa o curso que esse mundo tome. Não importa a direção que esse mundo tome. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Está cada vez mais difícil, irmãos, posicionamento de crente por aí. Os crentes estão andando escondido, tipo agente secreto, ninguém sabe. E ele não quer que ninguém saiba, não. Com medo de se posicionar, com medo de dizer que serve a Deus, com medo de perseguição, seja lá qual for, de chacota, de piadinha. Se posicione, irmão. Eu sou crente, servo do Deus vivo. Fui salvo e resgatado pelo Senhor Jesus para servi-lo. É o mínimo que nós podemos fazer. Então não interessa para onde o mundo está indo, nós não vamos seguir a opinião da maioria, não. Para jovens e adolescentes, tenham cuidado. Aí nas atividades de vocês, escola, faculdade, trabalho, eu não sei. Cuidado com as palavrinhas assim. Todo mundo faz. Todo mundo tem. Todo mundo é. Todo mundo faz. Todo mundo tem. Todo mundo é. Mas como a sua mãe sempre diz, meu amigo jovem adolescente, você não é todo mundo, você é crente. Se o povo do mundo faz, você não faz. Se o povo do mundo tem, você não tem. E se o povo do mundo é, você não é. E não deveria ser. Ah, mulher, todo mundo faz. Ah, mulher, todo mundo tem. Ah, mulher, todo mundo é. Mas eu não sou todo mundo, mulher. A minha mãe disse isso. Ela está repetindo direto. Ah, macho, todo mundo já fez, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus. Eu sou crente. E eu vou ficar com Deus, eu vou tomar uma posição por Deus. Josué estava cercado por uma idolatria, pelo paganismo, mas em sua casa, Deus era Senhor. Ainda, irmão, que todos decidissem ali pela idolatria, ele e sua família estavam dispostos a servir ao Senhor. Os servos de Deus, irmão, não são influenciados por ninguém, não. Os servos de Deus são influenciados pela palavra de Deus. Se nós tivéssemos uma página no Instagram com uma foto da Bíblia, quantos seguiriam? Quantos seguidores tinha? Se essa aqui fosse a influenciadora, será que você seguiria? É isso, irmão. Nós precisamos seguir isso aqui. É isso aqui que vai influenciar a nossa vida. É isso aqui que vai transformar a nossa vida. É isso aqui que vai mudar a nossa vida. É isso aqui que vai nos levar para o céu. É o que está aqui. E nós devemos ser influenciados por isso aqui. Não é por amiguinho de escola, não é por amiguinho de trabalho, não é por amiguinho de faculdade. É por Jesus. Aleluia. Serviremos ao Senhor, aponta para o futuro. Josué não estava dizendo, eu e minha casa servimos. Não, ele estava dizendo, serviremos.
Josué estava preocupado com os filhos e com o legado que iria deixar. Depois da morte dele, ele diz: nós serviremos. Vou deixar um legado para os meus filhos. Vou deixar um legado de adorador. Vou deixar um legado de servo. E nós, como os pais, precisamos tomar essa postura. Se não temos feito ainda, devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Devemos instruir o nosso filho na doutrina e no temor do Senhor. Assim como fez Josué. Nos nossos dias não é diferente, irmãos. Nós, como os pais, precisamos tomar uma escolha. Se iremos ou não instruir nossos filhos a ter um coração voltado para servir a Deus. Não se trata só de trazê-los para a igreja, irmão. Nós precisamos deixar um legado na geração futura. Se hoje o mundo está do jeito que está, irmãos, imagina daqui a uns dias, daqui a uns anos. Imagina quando seu filho tiver a sua idade. Como vai estar esse mundo? E a pergunta é: que tipo de crente vai ser o seu filho? Que tipo de raiz vai ter o seu filho? Como vai estar o seu filho? Será que ele vai ter firmeza para resistir a este mundo? Porque as coisas tendem a ficar feias, irmãos. Hoje nós já vemos coisas absurdas que não compete nem falar. E daqui a uns anos, irmãos, eu nunca imaginei na minha vida ver em uma luta de boxe um homem contra uma mulher e ser normal. Nunca vi. Nunca imaginei ver isso. Estamos vendo isso. E daqui para frente, irmãos, o que nós vamos ainda ver desse tipo de coisa? Então, nossos filhos precisam, irmão, estar fundamentados na palavra de Deus. E é uma obrigação nossa, como pais. Não somente trazer para a igreja e deixar ali na salinha, não. Em casa. Porque a Bíblia fala que é caminhando. A Bíblia instrui que você deve ensinar o filho no caminho. Não é o caminho, está aí o caminho, vai, te vira. Não, é no caminho. Indica que você tem que estar no caminho e indica que você tem que estar presente. No caminho. E muitas vezes nós apenas estamos dizendo o caminho. A Bíblia também nos instrui a criar os nossos filhos na doutrina e no temor do Senhor. Doutrina e temor nos remete à disciplina e limites. Criança tem que ter limites. Criança tem que ter disciplina. Devemos florescer no coração dos nossos filhos, irmãos, o amor, a adoração, o temor e a obediência a Deus. Para que no final de tudo nós possamos gritar, para o mundo inteiro escutar e o inferno ouvir: eu e a minha casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ainda não é uma realidade na sua vida e na sua família, fique firme, permaneça firme, porque o bom o Senhor tem para a tua casa e para a tua família. E eu creio que Ele tem poder de resgatar, seja lá qual for, não importa a dificuldade. Se parece impossível para você, para Deus não há nada impossível. Louvado seja Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E amém. Pastor Flávio.